Olá, eu sou o professor Dalton, um dos professores responsáveis pela unidade curricular de Topografia 2 nesse semestre de 2021 e juntamente com os professores Ângelo Martins Fraga e o professor Lúcio Mendes, estaremos à disposição sempre para qualquer dúvida que vocês tenham. Essa unidade curricular faz parte do primeiro módulo do curso técnico de agrimensura. Então este é o primeiro vídeo do assunto de introdução à altimetria da unidade curricular de Topografia 2. O nosso vídeo está dividido em alguns assuntos. O primeiro deles será a altimetria, a introdução aos conceitos iniciais. Logo em seguida, trataremos sobre o conceito de datum vertical. Então, falaremos sobre o que é a altitude, o que é a cota. Vamos falar do conceito de desnível e, por fim, tratar das referências altimétricas. Então, tratando sobre a altimetria, nada mais é do que a parte da topografia que se preocupa, com o estudo e a representação do relevo do solo e de que maneira eles podem ser representados. Então, consiste principalmente em estudar e representar o relevo do solo através da determinação de alturas de pontos característicos que definem essa altimetria, em relação a uma superfície de nível que serve de elemento de comparação. Então, nós temos a importância na altimetria da determinação do desnível entre pontos, ou seja, a diferença, a distância vertical entre dois pontos, baseada em métodos que possam permitir o cálculo do desnível. Ao se conhecer um valor de referência inicial, ou de um ponto, ou de um plano de referência, a partir desse referencial, então, pode-se calcular as demais alturas dos pontos em questão. Na altimetria é importante entendermos a definição do que é o datum vertical. Então, o datum vertical nada mais é do que uma superfície de nível utilizada como referenciamento. É uma referência. Poderíamos dizer que seria o zero do sistema oficial. Então, para medições altimétricas, a coordenada zero da altimetria. Na prática, essa determinação do datum vertical envolve a utilização do marégrafo ou de uma rede de marégrafos, que são equipamentos capazes de medir ao longo do tempo a variação das marés e, com isso, se calcular um nível médio dos mares, e se fala também dos mares não revoltos, do mar calmo, então. Então, o nível médio dos mares seria o datum vertical. Como se calcula e como se determina esse datum vertical? No Brasil, o ponto de referência para esse datum vertical é o marégrafo que se encontra no município de Imbituba, em Santa Catarina. Aqui temos um esquema de como funciona o marégrafo, Ele tem uma boia que fica diretamente sobre a superfície do mar e todas as variações de maré são registradas por meio, quando o marégrafo é um marégrafo analógico, por meio de papel, e quando ele já é um marégrafo digital, isso já fica registrado então em planilhas digitais com os valores das leituras nos intervalos definidos pelo marégrafo. E o datum de Imbituba, então, que é o datum oficial do Brasil, foi definido a partir de observações do nível médio dos mares, do mar aqui, do Brasil, realizadas entre os anos de 1949 e 1957 no município de Imbituba, e esse marégrafo foi instalado então encontra-se até hoje nas instalações do porto de Imbituba. Então, por meio dessas leituras de 1949 até 1957, é que então se definiu o nível médio dos mares, e então a partir disso materializou-se pontos, que nós já vamos ver logo em seguida, que são as referências de nível, e se calculou então a altitude desses pontos, ou seja, a distância vertical do ponto em relação ao nível médio dos mares, definido então pelo marégrafo de Imbituba. Aqui nós temos o marégrafo analógico,
que funcionou até 1998. O professor Ângelo, uma das visitas que nós fizemos, registrou por meio de fotos. Então ali na imagem da esquerda nós temos a boia do marégrafo e o sistema que transfere para essa agulha na imagem da direita e que registra então toda a variação da maré, da altura, né, do nível médio no nível do mar, para posteriormente calcular o nível médio, né, por meio de fórmulas matemáticas definidas para isso. Então esse é o marégrafo analógico. A partir de 1998, então, foi instalado um marégrafo digital em Imbituba. Então aqui temos imagens, claro, agora já diversos sensores, e tudo isso é registrado por meio de um software. Então as leituras não são mais registradas num papel, mas sim por meio já de arquivos digitais, e os cálculos são feitos a partir daí. Então esses marégrafos hoje existem vários ao longo da costa brasileira, né? E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística gerencia tudo isso juntamente com outros órgãos governamentais para diversos estudos com relação ao nível médio dos mares. Então o nosso datum vertical no Brasil foi definido pelo IBGE a partir desse marégrafo de Imbituba, conforme já foi apresentado. Vamos então para o conceito de altitude. A altitude nada mais é do que a distância vertical de um ponto até o nível médio dos mares. Então, o zero do sistema, quando a gente está falando em altitude, é o nível médio dos mares. A gente chama também de altitude ortométrica ou geoidal. O geoide nada mais é do que uma superfície onde há um mesmo valor de aceleração da gravidade no nível médio dos mares e prolongada para as partes que não tem mar, né? Mas então uma superfície imaginária onde se tem esse equilíbrio. Então o geóide é como se fosse o nível médio dos mares prolongado ao longo dos continentes. Então a altitude nada mais é do que a distância vertical de um ponto até o nível médio dos mares. E logo em seguida surge o conceito de cota, que nada mais é do que a distância vertical de um ponto até um plano de referência qualquer arbitrado. E esse plano de referência não é o nível médio dos mares. Então nós temos aí uma figura que ajuda a gente a entender, né, a diferença entre a cota e a altitude, onde temos aqui então representado um ponto na superfície terrestre, um ponto A. Então temos ali um plano topográfico onde tem ali a representação do ponto B, uma linha, né, vertical. Claro que estamos olhando aqui de perfil, um corte foi feito sobre o ponto A e nesse plano de perfil, e onde o ponto C cruza nós temos a projeção do nível médio dos mares, definida aí por um marégrafo. Então, a primeira questão é, qual é a altitude do ponto A? Então, como já sabemos, a altitude de um ponto é a distância vertical dele até o nível médio dos mares ou a sua projeção, como representado por essa linha verde. Então aqui, essa distância entre o ponto A e o C, nós temos a altitude do ponto A. Então a distância vertical de um ponto até o nível médio dos mares, ou a sua projeção. Assim sendo, nós temos que a altitude do ponto A é a distância entre o ponto A e o ponto C, né, que seria a distância vertical entre o ponto A e o ponto C. E a cota do ponto A, nós temos aqui que é a distância vertical do ponto A até o plano topográfico arbitrado. No caso dessa figura, o plano que passa pelo ponto B. Então aqui nós temos a cota do ponto A, que é o quê? A distância vertical do ponto A até o ponto B, que representa o plano topográfico arbitrado. E com isso fica mais fácil de nós entendermos que um ponto ele pode ter a sua altitude, tem a sua altitude, um ponto qualquer na superfície terrestre, que é a distância vertical dele até o nível médio dos mares, mas também ele pode ter uma cota diferente da sua altitude. Por quê? Porque o zero do sistema de cota é um plano topográfico qualquer arbitrado, como representado aqui.
Surge também a necessidade do entendimento do conceito de desnível. Então, o que é um desnível? Desnível nada mais é do que a distância vertical que separa dois pontos topográficos. Esse desnível pode ser essa distância, né? O desnível pode ser positivo ou negativo. Para representar então esse entendimento e a teoria do desnível, nós temos aqui uma parte da superfície topográfica, né, onde a gente vive, onde a gente caminha, onde a gente faz as medições. Então temos um ponto A com cota de 10 metros, então em relação a um plano que está abaixo de 10 metros do ponto A, ele tem a sua distância vertical de 10 metros. Temos um ponto B, numa posição mais acima quando comparado ao ponto A, então o ponto B tem ali uma cota de 12 metros. E temos também aqui representado um ponto C, um ponto com cota de 9 metros. Como eu faço para determinar o desnível entre os pontos A, B e C? No nosso caso, nós vamos tomar como referência o ponto A. Então, o nosso ponto A definiu um plano de referência. E queremos saber o desnível do ponto B em relação ao ponto A, ou seja, a distância vertical do ponto B ao ponto A. Como é que nós fazemos? Cota do ponto B menos a cota do ponto A. Então, 12 metros, que é a cota do ponto B, subtrair dos 10 metros, que é a cota do ponto A. Então, temos como resultante um desnível de B para A, desnível entre o ponto B em relação ao ponto A de 2 metros. Então, um desnível positivo, ou seja, o ponto B está num ponto mais elevado, está mais elevado do que o ponto A, comparando-se ao ponto A. Já no caso do ponto C, queremos também determinar o desnível dele em relação ao ponto A. Então, cota do ponto A menos a cota do ponto B, que nos leva ao resultado de cota do ponto C diminuído da cota do ponto A. Então, o desnível entre o ponto C e o ponto A é a cota do ponto C, que é 9 metros, menos os 10 metros da cota do ponto A, ou seja, resulta num desnível entre do ponto C e o ponto A de 1 metro negativo, ou seja, o desnível pode ser negativo. Quando o desnível é negativo, ele está me dizendo o quê? Que o ponto que eu estou comparando com o meu ponto de referência, no caso, o meu ponto C, que eu estou comparando com o ponto A, o ponto C está abaixo, né, na vertical, em relação ao ponto A. Com isso, fica claro a definição do desnível. Passando para o assunto das referências altimétricas. As referências altimétricas nada mais são do que pontos que dão origem, né, ao levantamento altimétrico de uma superfície qualquer. São pontos que a gente utiliza como pontos de partida. E suas alturas são referidas ou a uma superfície arbitrária, no caso, se for assim, teremos então cotas de todos os pontos trabalhados, ou se a nossa referência for o nível médio dos mares, nós teremos então as altitudes, né, ortométricas ou geoidais em relação ao geóide, ao nível médio dos mares, prolongado para o continente. Os dois tipos principais de referências altimétricas que nós temos são as referências de nível. Então, uma referência de nível, a gente utiliza aí a abreviação de RN, e também os pontos de segurança, que utilizamos a abreviação de PS. Vamos falar um pouquinho inicialmente, então, das referências de nível. Então, as referências de nível, que quando tratamos no plural, inclusive o IBGE, né, nos seus documentos, trata como RRNN, quando estamos falando de uma referência de nível, apenas RN. Elas nada mais são, essa é a definição do próprio IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nada mais são do que marcas características de metal, geralmente então placas de metal ou latão ou bronze, que são cravadas em pilares de concreto, conforme essa imagem. E esses pilares, geralmente essas referências de nível, são erguidas nos extremos de seções de nivelamento ou em pontos notáveis ao longo de percursos de linhas geodésicas. Então, geralmente a gente encontra as RNs em obras de arte, ou seja, perto, né, ou mesmo nas pontes, nos viadutos, ou em monumentos, em estações ferroviárias, em rodoviárias. Muitas igrejas católicas da época também, muitas RNs eram materializadas na propriedade, porque eram locais onde a probabilidade de esses pontos, essas referências serem mantidas era maior.
Então aqui temos um exemplo de uma RN, né, materializada aí cravada num pilar de concreto, e aqui o que uma chapa metálica ali, nesse caso, de latão, e os escritos, geralmente IBGE, informando que é protegido por lei, ali uma RN, um triângulo com um ponto que é exatamente onde se deve fazer a medição, e o nome da referência de nível, nesse caso 253D. Tem um outro exemplo interessante de RNs mais antigas do que essas, que é o caso de uma RN, da RN mais perto, a referência de nível mais perto que nós temos aqui do nosso campus Florianópolis, é essa referência de nível chamada de RN 9303V, que fica no monumento Hercílio Luz, na cabeceira aqui da ilha da Ponte Hercílio Luz, que foi reformada recentemente. E vejam que essa RN ela é diferente, ela é do tamanho de uma moeda, um pouquinho maior que uma moeda, conforme mostra a última figura aqui ao lado direito. E então, mais antiga, né, são as primeiras RNs materializadas, tinham essa característica. E vejam, um dos pontos que era escolhido eram nos monumentos, né, que são geralmente locais onde vão ser preservados por muito tempo. Nesse caso, é o que aconteceu aqui. Ela está ali na base do monumento a quem deu o nome da ponte, né? Hercílio Luz, uma figura ilustre da história catarinense, político, né? Então, esse é um exemplo outro exemplo de como as RNs também foram materializadas, não com chapas de metal ou bronze, mas tamanho maior em relação a essa. Então, temos aí a RN 9303V. Outro ponto utilizado são os pontos de segurança nos nivelamentos, né? E os pontos de segurança são pontos materializados então em campo para controle de nivelamento topográfico. Geralmente, quando o nivelamento é muito longo, posteriormente nós vamos estudar, por exemplo, no transporte de referência de nível, que é uma das classes de nivelamento que tem lá na NBR 13133 de 94, ele exige que a cada 1 quilômetro sejam materializados pontos de segurança. Então aqui nós temos à direita uma imagem de um ponto de segurança que nós utilizamos muito com os alunos aqui no nosso curso técnico de agrimensura, que é bem fácil de materializar, né? A gente tem uma Makita com uma furadeira, né? Da marca Makita, no caso, com bateria. Então a gente só leva a Makita, faz um furo no próprio meio-fio, com uma bucha 10, por exemplo, põe a bucha, um parafuso e uma arruela. Em 1 minuto, nós materializamos um ponto de segurança. Então, o levantamento ou nivelamento pode ser continuado numa ocasião posterior, quando não se consegue terminar ou quando a norma exige a materialização desses pontos de segurança. Então, aqui um exemplo de como nós realizamos aqui de maneira didática a materialização dos pontos de segurança. Com uma forma bem barata, né? Um parafuso, ali com parafuso com a cabeça Phillips, uma arruela e uma bucha e uma furadeira. Claro, a importância é que ela seja com bateria para ficar mais fácil aí o trabalho, não ficar dependendo de ter energia elétrica. Esse então, pessoal, foi o primeiro vídeo. Eu agradeço pela atenção de todos, estamos à disposição. Eu, professor Dalton, juntamente com o professor Ângelo Fraga e o professor Lúcio Mendes, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Em breve, nos encontramos no nosso próximo vídeo. Obrigado.